Uma das coisas únicas sobre o Egito é que ele é um dos lugares na Terra que tem sido habitado continuamente por um longo tempo. Como tal, a Terra tem rendido muitas descobertas fascinantes sobre os costumes e práticas dos antigos habitantes, a maioria deles desconcertantes para os cientistas. No entanto, poucas coisas são tão estranhas e aterrorizantes quanto as últimas descobertas que os cientistas fizeram nesta antiga nação africana. O que os arqueólogos descobriram desta vez? Por que isso é aterrorizante? Nós saltamos direto para dentro dele neste vídeo enquanto exploramos cientistas que aterrorizam as novas descobertas no Egito que mudam tudo. No que poderia ser a maior descoberta do século, os arqueólogos anunciaram a descoberta do labirinto perdido do Antigo Egito. Você ama mistérios? O Egito é certamente um lugar que está cheio de mistérios. Alguns deles têm milhares de anos de idade e não estão perto de serem resolvidos. Entretanto, um desses mistérios pode finalmente ter sido resolvido com a descoberta do labirinto do Havaí. Os restos de um labirinto perdido foram encontrados abaixo da areia de um famoso local em pirâmide, no que antes se pensava ser uma estrutura mítica. Conhecido como labirinto, a pirâmide do Havaí era um dos locais mais visitados do mundo antigo. Dentro desta estrutura quase mítica que também serviu como complexo funerário, o famoso historiador Heródoto afirmou ter contado 3.000 salas durante o século V a.C. Ele e outros autores, como Strabo, tiveram a oportunidade de visitar o labirinto em seus dias. De acordo com Heródoto, o labirinto estava situado um pouco acima do lago de Moires e quase em frente ao que é chamado de Cidade dos Crocodilos. Antes de saltarmos no que os cientistas desenterraram no Hawara, aqui está a descrição de Heródoto do majestoso e misterioso labirinto. Isso eu realmente vi, um trabalho além das palavras. Pois se alguém juntasse os edifícios dos gregos e exibisse o trabalho deles, eles pareceriam menores tanto em esforço quanto em despesas para esse labirinto. Mesmo as pirâmides estão além das palavras. E cada uma era igual a muitas e poderosas obras dos gregos. Ainda assim, o labirinto supera até mesmo as pirâmides. Enquanto o labirinto permaneceu escondido por milhares de anos, alguns estudiosos foram capazes de chegar a uma descrição do magnífico complexo com base no que os escritores antigos haviam gravado sobre ele. A estrutura tinha 12 quadras cobertas, com portões virados um para o outro, 6 do lado norte e 6 do lado sul, unindo-se um ao outro. Havia um muro o cercando de todos os lados. Este complexo tinha 2 tipos de câmaras, uma abaixo do solo e a outra em cima. Nelas, 3.000 salas foram abertas. As passagens atravessam as câmaras e são enfeitadas para a maravilha interminável dos visitantes. Havia um enorme telhado de pedra feito com os mesmos materiais que as paredes, que eram cobertas com figuras. Cada quadra era cercada por pilares de pedra branca encaixados perfeitamente, e no final do labirinto, no canto do mesmo, há uma grande pirâmide, sobre a qual grandes figuras são esculpidas. Outras decorações incluíram incríveis hieróglifos e pinturas. O enigmático complexo subterrâneo pode ser encontrado hoje, a cerca de 100 quilômetros do Cairo, no Hawara. Ele foi visitado por um grupo de pesquisadores da Bélgica e do Egito que investigaram o local usando tecnologia de penetração de solo. Eles puderam confirmar a presença do templo subterrâneo não muito longe da pirâmide de Amenemhat III. Embora os céticos possam duvidar que o labirinto perdido tenha finalmente sido encontrado, o resultado da expedição mostrou claramente a presença de estruturas em forma de grelha e ordenadas nas profundezas da areia em níveis muito mais profundos do que Petrie alguma vez havia escavado. Agora, o deserto do Saara cobre vários países, incluindo o Egito, e o país africano também tem nos surpreendido com o passado. Você pode ter visto as pirâmides do Egito em cartazes de turismo, mas você sabe o que tem escondido em uma delas? As pirâmides egípcias são algumas das mais magníficas estruturas feitas pelo homem na história. Seus tamanhos maciços refletem a importância dos faraós na antiga sociedade egípcia. Elas foram colocadas em um lugar entre o humano e o divino, e acredita-se que tenham sido escolhidas pelos próprios deuses para servir como seus mediadores na terra. Na verdade, as pirâmides estavam tão amarradas aos reis que os lados lisos e angulosos da pirâmide simbolizavam os raios do sol, e foram projetadas para ajudar a alma do rei a subir ao céu e se juntar aos deuses, especialmente o deus do sol, Ra. E qual que era então o propósito das pirâmides? Os antigos egípcios acreditavam que quando o rei morria, parte do seu espírito ficava com o corpo. As pessoas então cuidavam adequadamente do espírito do rei para que o seu corpo fosse mumificado e tudo que ele precisaria na vida após a morte era enterrado com ele, incluindo todos os adereços da realeza, como vasos de ouro, móveis e outras ofertas. Embora as pirâmides tenham sido construídas desde o início do Velho Reino até o final do período ptolemaico do século V d.C., a construção da pirâmide atingiu seu auge no último terço. Não parou e continuou até por volta do 6º ano, por volta de 2325 a.C. Uma das pirâmides mais populares é a pirâmide de Gizé.
Acredita-se que seja o túmulo de um dos primeiros faraós do Egito, o rei Khufu, e tem 140 metros de altura e 230 de comprimento. A pirâmide de Gizé contém 3 câmaras principais que conhecemos: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea que parece inacabada. Há também um corredor de 47 metros de comprimento que leva à Câmara do Rei chamado Grande Galeria. Os cientistas se propuseram a verificar a estrutura interna de uma pirâmide para ver se existem salas, cavidades, buracos, corredores ou o que quer que não tenha sido descoberto anteriormente. Eles usaram um método conhecido como muografia cósmica e que encontraram levantou mais perguntas do que respostas, incluindo algumas áreas totalmente vazias no que deveria ter sido rochas sólidas. Eles descobriram um grande vazio, estimado entre 30 e 40 metros de comprimento. Na verdade, o que intrigou os cientistas foi o propósito desta câmara secreta, que está localizada em um plano obviamente especial. As sugestões incluem que ela contém outro túmulo ou até mesmo ouro. Uma razão pela qual os cientistas ficaram fascinados foi que a pirâmide de Gizé é basicamente desprovida de coisas com as quais as pessoas eram frequentemente enterradas, embora isso possa ser também aos ladrões de tumbas. Eles não podiam tocar no grande vazio, então o que quer que ele originalmente contivesse deve estar intacto. Muitos dos antigos lugares associados ao Egito continuam perdidos. Entretanto, um deles pode ser revelado por uma fonte altamente incomum: babuínos mumificados. E essa é a terra perdida de Punt. Enquanto a mumificação mais elaborada era realizada com frequência para a realeza e a elite, às vezes os animais também desfrutavam da honra. Graças a esse privilégio, os restos de alguns babuínos puderam nos ajudar a localizar o local da antiga terra de Punt, um dos valiosos parceiros comerciais do Egito. Os textos egípcios antigos colocam Punt em algum lugar ao sul e leste do Egito e mencionam que era um lugar que podia ser alcançado tanto por terra quanto por mar. No entanto, uma grande região se encaixa perfeitamente. Qualquer lugar que caísse na faixa da Península Arábica, ao nordeste da Somália, sul do Sudão e norte da Etiópia ou Eritreia, poderia ser a terra de Punt. Nathaniel Dominy, um primatologista e professor de antropologia na Dartmouth College em New Hampshire, no entanto, afirma que pode haver uma maneira de diminuir a lista de possíveis localizações na terra perdida de Punt usando babuínos. Estes animais não são nativos do Egito, mas antigos egípcios os importaram e os mumificaram por séculos. Na verdade, alguns templos e necrópolis contêm centenas de múmias de babuínos. Muitos parecem ter vivido muito tempo em cativeiro, servindo como animais de estimação ou de serviço. Algumas pinturas de túmulos os mostram servindo como algum tipo de cão policial, ajudando as autoridades a perseguir os ladrões. Outros podem ter sido mantidos como parte da adoração ao deus Tot, que algumas vezes foi mostrado tendo uma cabeça de babuíno. Seja qual for o caso, os babuínos eram grande coisa para o antigo povo do Egito. Portanto, não é surpreendente as referências à importação de babuínos que tenham sido encontradas em textos egípcios. Um deles mencionou que babuínos vieram da terra de Punt, e Dominy diz que seguir a trilha dos babuínos poderia nos levar ao Punt. Aqui é onde a biologia se encontra com a arqueologia. Dominy e seus colegas estão rastreando os babuínos observando os níveis de variações de estrôncio e oxigênio nos tecidos dos animais. As variações moleculares, chamadas de isótopos, estão presentes no solo e na água, e diferem de lugar para lugar. Eles foram introduzidos no corpo dos babuínos a partir do alimento que eles comeram e da água que eles beberam. Você pode encontrar registros de um animal que comeu e bebeu em sua vida através de diferentes partes de tecidos corporais. Por exemplo, o esmalte dos dentes se forma nos primeiros 3 anos de vida de um babuíno, de modo que isótopos de oxigênio e estrôncio no esmalte podem revelar onde o babuíno nasceu. O pelo, por outro lado, tem o registro dos últimos meses da vida de um animal. Então, Dominy e seus colegas analisaram o estrôncio e os níveis de oxigênio de 155 babuínos modernos, retirados de 77 locais diferentes. Eles também investigaram amostras de múmias de babuínos de 2 eras egípcias diferentes. Suas descobertas revelaram que alguns dos babuínos mumificados vieram de uma região correspondente à Eritreia moderna, Etiópia e Somália. E os pesquisadores concluíram que a terra de Punt deve ter estado nas costas da Eritreia e Somalilândia. No entanto, alguns dos babuínos mumificados mostraram que foram criados no Egito, o que corresponde a textos históricos descrevendo a criação desses primatas no Egito. E as baleias brincando no deserto quente? Não é provável que aconteça hoje, mas cientistas encontraram evidências de que as baleias já estiveram no deserto do Saara, e até ofereceram uma importante pista de como as baleias se tornaram, baleias. De volta para 1902, quando uma equipe de geólogos guiou os seus camelos para um vale no deserto ocidental do Egito. Séculos de vento forte haviam esculpido rochas de arenito em formas estranhas, e à noite o luar era tão brilhante, fazendo a areia brilhar como ouro. Uma colina próxima era conhecida como a Montanha do Inferno, por causa do calor infernal do verão,
mas neste vale árido jaziam os ossos das baleias. Alguns dos esqueletos tinham 15 metros de comprimento, com vértebras muito grossas. Eles datavam de 37 milhões de anos atrás, para uma época em que um mar raso e tropical cobria esta área e todo o norte do Egito. Embora os geólogos não se dessem conta disso na época, os espécimes pré-históricos na areia ofereciam pistas para uma das questões mais incômodas da evolução: como as baleias se tornaram baleias. Uma pista encontrada dessas baleias mortas há muito tempo foi a presença de patas. Há muito tempo, os cientistas suspeitavam que as baleias eram mamíferos terrestres que haviam se tornado mais leves no oceano durante milhões de anos, perdendo gradualmente suas 4 patas. Prova disso é que as baleias modernas têm ossos vestigiais das patas traseiras. Mas pouco no registro fóssil ilustrou a transição até que paleontologistas começaram a escavar centenas de fósseis de baleias enterradas em Wadi Hitan e encontraram patas e joelhos. Espécimes mais antigos de baleias com patas foram identificados desde então, mas os de Wadi Hitan são inigualáveis em seu número e estado de preservação. O vale, a cerca de 3 horas de carro do Cairo, é agora um patrimônio mundial da Unesco, visitado por cerca de 14 mil pessoas a cada ano. Os paleontólogos especulam que os ancestrais das baleias eram carniceiros ou pessoas que viviam perto do mar. Cerca de 55 milhões de anos atrás, eles começaram a passar mais tempo na água. Primeiro comendo peixes mortos ao longo da costa e depois perseguindo presas e depois andando mais profundamente. Como eles fizeram, alguns deles desenvolveram traços que facilitaram a caça na água, e com o tempo eles não tinham mais que suportar o peso total do corpo no mar. Eles ficaram maiores e as suas espinhas dorsais e costelas se alargaram. A maioria dos fósseis no vale pertence a 2 tipos: os basilossauros, que eram gigantes com um corpo quase semelhante ao de uma enguia; o Dorodon, mais pequeno, mas fortemente musculoso, parecia uma baleia moderna, pelo menos até a sua boca, que se abria para revelar uma mandíbula forrada com punhais serrilhados ao invés de dentes em forma de cavilha. Os fósseis de mais de 75 baleias já foram encontrados no meio do deserto do Atacama, no Chile. Como elas foram parar lá tem sido um tema de debate entre cientistas. Ainda andando pelo Egito, a próxima descoberta não é para os fracos de coração, porque envolve suco de múmia. Sim, um tipo de múmia egípcia. Tudo começou quando os trabalhadores encontraram uma tumba de granito preto de 16 pés subterrâneos durante a construção de um prédio de apartamentos na histórica cidade portuária do Mediterrâneo. A câmara funerária tinha mais de 2.000 anos e rapidamente se tornou uma sensação na internet. Imagens horripilantes de um trio de esqueletos flutuando numa sopa turva levaram aos rumores de que suco de múmia continha propriedades medicinais e sobrenaturais, com pessoas ansiosas para engarrafar esse suco e vender esse material. Outros temiam que sua coloração estranha significasse a presença de um metal como o mercúrio. O grande sarcófago de granito preto foi desenterrado, apesar do medo de que isso desencadearia uma antiga maldição. Além disso, muitas pessoas especularam que poderia ter contido os restos de Alexandre o Grande, que fundou a cidade, mas o secretário-geral do Supremo Conselho de Antiguidades, o Dr. Mustafa Waziri, rapidamente matou essa ideia, dizendo que, ao invés disso, poderia ter pertencido a um padre. Mas então a descoberta de possíveis danos com flechas em um dos crânios significa que os ossos provavelmente pertenciam a oficiais militares, de acordo com uma declaração divulgada pelo Ministério das Antiguidades do Egito. Então o que era esse suco de múmia? Ele realmente tinha conotações sobrenaturais? Decepcionantemente, não. As autoridades revelaram que o líquido não era nem suco para múmias, que contém o elixir de vida, e nem mercúrio vermelho, mas algo muito mais terrestre e menos atraente: água de esgoto. O Waziri disse que os esqueletos tinham se desintegrado parcialmente porque a água do esgoto de um prédio próximo tinha vazado para o sarcófago através de uma pequena fenda de um dos lados. Mas enquanto as maldições que vêm com a abertura de tumbas antigas, ou eram apenas rumores que esse caixão em particular não tinha maldições a oferecer porque o Waziri disse que foi o primeiro a colocar a sua cabeça dentro do sarcófago e aparentemente nada havia acontecido com ele. Se você pudesse conseguir $1 por cada túmulo antigo encontrado no Egito, você estaria entre os indivíduos mais ricos do mundo. Entretanto, algumas dessas tumbas são mais misteriosas que as outras, e os cientistas ainda não podem contar com certeza as histórias dos indivíduos enterrados nelas. Uma dessas sepulturas pertence a uma mulher que claramente tinha uma conexão real, mas cuja identidade não pôde ser verificada. A sepultura foi encontrada entre as grandes pirâmides dos velhos reinos do Egito. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi uma inscrição em seu túmulo, que se referia a ela como a esposa do rei e a mãe do rei. Quando esta mulher estava viva há cerca de 4.500 anos, ela deve ter sido uma mulher muito poderosa. Na verdade, ela teria sido uma das pessoas mais poderosas do mundo na época. Nenhuma outra mulher no reino teria chegado perto. Entretanto, na morte, ela foi reduzida a mais uma humana que viveu milhares de anos antes de nós. A mulher misteriosa foi chamada de Khentakawes III, sob a suposição de que ela era filha da rainha Khentakawes II.
e eles acreditam que ela pode ter sido a esposa do faraó Neferefre e a mãe do faraó Mekahor, mas eles realmente não sabem. Eles estão apenas adivinhando. Se o nome dela era Khentacaues III, então não há nenhuma referência a ela em nada que nós já tenhamos encontrado. Talvez futuras descobertas possam lançar luz sobre este misterioso membro da classe dominante. Quando foi a última vez que você encontrou um objeto antigo e se perguntou exatamente para que ele foi usado? Além de seus criadores não saberem para que os usavam, o Anel de Clayton foi encontrado na parte mais inóspita do deserto do Saara, no Egito. Com o nome do geógrafo e explorador do deserto P.A. Clayton, 1896-1962, os anéis de Clayton são cilindros cônicos de cerâmica abertos em ambas as extremidades. Eles são sempre encontrados com um ou mais discos de cerâmica perfurados que são sempre um pouco maiores que a abertura menor do anel, mas não cabem como tampas. Alguns foram feitos sob medida por ceramistas como um conjunto. Outros foram retrabalhados a partir de potes e shards antigos, como os que estão em exposição. Esses objetos não foram usados pelos egípcios que viviam ao longo do Nilo. Ao invés disso, eles formavam uma parte importante do kit dos pastores nômades que habitavam oásis de Daca durante as primeiras dinastias do Egito, chamadas de culturas Sheikh Muftar. Anéis e discos de Clayton foram encontrados no oásis ao redor de campos de caça e pastoreios sazonais desta cultura, mas também em lugares de até 300 quilômetros de distância de fontes de água permanentes, além do alcance seguro de qualquer outro pastor ou caçador. O que tornou estes objetos tão cruciais que as pessoas se deram ao trabalho de levar esses anéis de Clayton para longe do deserto? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. É fácil esquecer que o antigo povo do Egito era humano como nós em muitos aspectos. Eles eram vaidosos e tinham suas inseguranças também. Esse é o caso de Djedefre, que queria construir a pirâmide mais alta. No entanto, este rei não tinha recursos para superar os outros, então ele enganou um pouco. Ele construiu a sua própria pirâmide em uma colina. Djedefre também construiu um par de pirâmides de satélites menores por perto. A pirâmide principal foi construída sobre um afloramento rochoso usando pedras. Djedefre usou um método comum à terceira dinastia, escavando uma trincheira na parede norte que desce para encontrar um eixo vertical, ao invés de construir uma pirâmide, e depois cortar na rocha para criar uma câmara. Um depósito de fundação foi enterrado no corredor descendente, que incluía uma lâmina de machado de cobre. O corredor leva à antecâmara e à câmara funerária, onde um fragmento de granito rosa foi considerado como parte do sarcófago do rei. Há um nicho na parede leste do núcleo da pirâmide, que pode ter segurado a porta falsa. Djedefre certamente tinha um gosto único em cores. As camadas inferiores do revestimento eram de granito rosa. Pensou-se que a pirâmide principal do satélite era destinada a uma de suas esposas, mas poderia ter funcionado como um edifício de culto. Outra pirâmide foi descoberta recentemente no canto sudeste da pirâmide. Ela tem um eixo em frente à face norte, que leva a um corredor com duas câmaras a oeste e uma a leste. Fragmentos de um sarcófago de calcário descoberto em uma dessas câmaras podem ter sido inscritos com o nome de Eptefres, outra das esposas de Djedefre. A escavação no local produziu muitos objetos fascinantes, incluindo um grande frasco e prato de alabastro, muitos fragmentos de cerâmica e duas tampas de alabastro que podem ter sido parte de um conjunto de frascos de Canopic. A placa tem a inscrição correspondente ao nome Horus de Khufu. Djedefre tinha um fosso escavado no lado leste da pirâmide, que poderia ter servido como um fosso para barcos. Enquanto os cientistas esperavam encontrar restos de barcos na fossa, o que eles encontraram ao invés disso foram fragmentos de cerca de 120 estátuas de Djedefre despejadas ali. Muito provavelmente as estátuas foram intencionalmente deformadas, provavelmente por romanos e cristãos. Outras estruturas anexas à pirâmide incluem uma sala de guarda, uma oficina, alojamento para trabalhadores, etc. O rei obviamente não queria passar fome, então ele tinha lojas de grãos, padarias e uma cervejaria incluída em sua colina. Uma casa no pátio da oficina ocidental compreendia um salão de recepção com colunas aplainadas contra as paredes e uma única coluna central, um quarto e salas públicas abrindo em uma pequena quadra. Os pesquisadores disseram que as lascas de pedra encontradas na oficina sugerem que os blocos foram cortados em forma antes de serem usados. Por alguma razão, enquanto todas as outras pirâmides do Egito ainda estão de pé depois de milhares de anos, a pirâmide de Djedefre na colina foi completamente destruída. Tudo que você vai encontrar hoje é a base. Não está claro como a pirâmide de Djedefre encontrou sua destruição. Alguns pensam que Djedefre morreu antes que eles pudessem fazer grande parte do trabalho, e sua pirâmide foi abandonada. Outros especulam que os romanos a desmontaram para as pedras há 2000 anos atrás, sem nenhum respeito por um enorme monumento histórico. E ainda, outros pensam que o povo do Egito simplesmente não gostou de Djedefre e puxou sua pirâmide para baixo, pro pesar dele. Então, quando a lâmpada foi inventada? Os pesquisadores se viram fazendo essa pergunta novamente depois que fizeram a próxima descoberta no Egito. Vamos saltar para a antiga cidade de Dendera.
Você vê, os antigos egípcios gostavam de decorar as suas paredes e eles frequentemente usavam relevos com inscrições. É uma dessas coisas que nos deu ideias que os antigos egípcios conheciam sobre lâmpadas. Sobre o templo de Hathor, em Dendera, há inscrições que retratam um objeto semelhante a uma lâmpada, o que alguns têm sugerido que é uma reminiscência de um tubo Crookes, uma lâmpada antiga. Dentro das lâmpadas há uma linha ondulada do que se parece com uma flor de lótus que poderia ter sido o soquete da lâmpada. Completar a imagem é o que parece ser um fio que leva a uma pequena caixa sobre o que o deus do ar está se ajoelhando. Outros detalhes incluem um pilar Djed de 2 braços que está conectado a uma linha ondulada e um babuíno com 2 facas. Em Os Olhos da Esfinge, de Erich von Däniken, sugeriu que a cobra representava o filamento, o pilar Djed era um isolante e o tubo era de fato uma antiga lâmpada elétrica. O babuíno era aparentemente um aviso de que o dispositivo poderia ser perigoso se não fosse usado corretamente. É fácil ver as comparações entre estes objetos retratados em Dendera e uma lâmpada, mas era realmente um dispositivo produtor de luz? Embora tenha havido muitas teorias e controvérsias, aqui está o que Sylvie Calville, que trabalhou extensivamente nas inscrições neste templo, sugeriu. As esculturas retratam Horsema Tawi como uma serpente, um falcão e como uma criança. De acordo com o mito, Yihai surgiu de uma flor de lótus que floresceu no abismo aquático de Nun ao amanhecer no início de cada ano. Portanto, é sugerido por alguns que a lâmpada é, na verdade, uma lâmpada da flor de lótus, mitologicamente dando à luz o deus. Outro painel mostra a abertura da lâmpada em uma flor de lótus e a serpente, a linha ondulada ereta no centro como uma representação do deus Yihai. Na parede sul da última sala, um falcão, precedido por uma cobra, emerge de uma flor de lótus dentro de um barco. Embora o significado exato da luz de Dendera não tenha sido estabelecido, vale a pena notar que arqueólogos não encontraram nenhum artefato elétrico inequívoco, muito menos lâmpadas, nos milhares de locais antigos em todo o gigantesco Egito. Talvez agora você fique chocado com esta descoberta que foi feita no Antigo Egito e que pode te deixar assustado. Arqueólogos escavando um palácio na antiga cidade egípcia de Avares fizeram essa descoberta perturbadora enquanto trabalhavam no projeto. Os esqueletos de 16 mãos humanas foram descobertos enterrados em 4 fossos por pesquisadores. 2 fossos, um em frente do que se pensava ser uma sala do trono, continham uma mão em cada um. As 14 mãos restantes são mantidas em mais 2 fossos construídos posteriormente no espaço exterior do palácio. O que é mais surpreendente é que todos eles são destros. Nenhuma mão esquerda foi encontrada. As descobertas, no delta do Nilo a nordeste do Cairo, datam de cerca de 3.600 anos atrás, para uma época em que o Hyksos, uma raça que se pensava ter originado no norte do Canaã, governou parte do Egito e estabeleceu sua capital em Avares, que agora é conhecida como Tel el-Daba. O palácio estava sendo utilizado por um dos governantes do Hyksos, o rei Khayan, durante o tempo em que as mãos estavam enterradas. Estas mãos podem ser a primeira evidência concreta de uma antiga prática egípcia, na qual um soldado trocava a mão direita cortada de um inimigo em troca de dinheiro, como documentado em texto e arte egípcios. Não apenas o corte da mão direita de um inimigo teria facilitado a contagem das vítimas, mas teria servido à função simbólica de tirar a força desse inimigo. Você o rouba de toda a sua autoridade para sempre. Não se sabe se eles pertenciam aos egípcios ou àqueles que o Hyksos estava lutando no Levante. Tanto os Hyksos quanto os egípcios praticavam cortar a mão direita de um inimigo. Na parede do túmulo de Ramos, filho de Ibana, um egípcio lutando contra Hyksos, um conto é escrito. A inscrição, que foi feita aproximadamente 80 anos depois que as 16 mãos foram enterradas, diz em parte: "Então eu lutei mão a mão. Eu levei uma mão", foi relatada ao Arauto Real. O escritor recebeu o Ouro da Bravura como recompensa por seus esforços. Tradução de James Henry Breasted, no Ancient Records of Egypt, volume 2, de 1905. Ahmose capturou 3 mãos e recebeu ouro em dupla medida. Isso durante uma expedição posterior contra os núbios ao sul. As origens deste costume horrível permanecem um mistério para os cientistas, pois não há registros conhecidos desta prática no norte de Canaã, de onde se diz que os Hyksons vieram. Pode ter sido um ritual egípcio que eles aprenderam com os egípcios, ou pode ter começado em algum outro lugar completamente diferente. Como a prova mais antiga desta prática, é importante notar que no Antigo Egito, o tratamento brutal dos prisioneiros não era nada novo. Um artefato de 5.000 anos de idade, a paleta Narmer, retrata prisioneiros abatidos e um faraó prestes a pisar na cabeça de um homem de joelhos na época da unificação do Antigo Egito. A influência do antigo reino egípcio era tão grande que objetos relacionados com o reino podiam ser encontrados a milhares de quilômetros de distância. Foi isso que os arqueólogos perceberam com uma misteriosa descoberta em Tel Hazor, no norte de Israel. A própria cidade tem sido um tesouro para arqueólogos.
mas encontrar uma parte de um egípcio de 4.000 anos de idade chocou totalmente os cientistas. Não há dúvida de que este artefato, inexplicavelmente enterrado longe do Egito, teve origem egípcia. As patas de uma estátua da Esfinge, que repousa em sua base, tem uma inscrição de hieróglifos, nomeando o rei Micerinos. Este faraó, em particular, governou em 2500 a.C. e autorizou a construção de uma das 3 pirâmides de Gizé, onde ele foi consagrado. Esta parte da esfinge é de extrema importância sob muitos pontos de vista. É a única esfinge deste rei conhecida no mundo. Nem mesmo no Egito foi encontrado algo parecido com isso. Ela é também uma única peça monumental da escultura egípcia encontrada em qualquer parte do Levante até agora. O Levante é outro nome para a região que se estende ao leste do mar Mediterrâneo. Os cientistas dizem que a esfinge foi deliberadamente quebrada, assim como cerca de 10 outras estátuas egípcias que haviam sido encontradas anteriormente lá. O costume quando as cidades caíram era que a maioria das estátuas tinham a cabeça e as mãos cortadas, e estima-se que a esfinge cheia tenha tido 1 metro de altura, pesando meia tonelada. Os pesquisadores ainda estão procurando pelo resto do corpo nas proximidades, mas isso não é um trabalho fácil, já que o local cobre 200 acres. A escavação pode durar 600 anos. Então talvez não prenda sua respiração aí nisso, tá? Todo verão, arqueólogos, estudantes e voluntários descem a Tel Hazor para descobrir como os antigos viviam. O lugar se tornou importante para a arqueologia bíblica, que visa iluminar os eventos na Bíblia. Estes escavadores encontraram muitos artefatos em Tel Hazor. Documentos descobertos nos contam sobre o povo antigo, incluindo nomes, cultura, culto, casamentos, divórcios, economias e tudo. A grande questão era, como a esfinge chegou a Tel Hazor em Israel? As sugestões incluem a esfinge, um presente dado pelo faraó, que foi enviado ao rei de Tel Hazor. A cidade era a capital de Canaã, há cerca de 4.000 anos atrás. Sua população deve ter alcançado 20.000 habitantes, pois estava localizada em uma rota importante ligando o Egito e a Babilônia. Entretanto, não há como provar a origem da esfinge quebrada de 4.000 anos de idade. E quanto à descoberta de uma cidade inteira enterrada no subsolo? O famoso egiptólogo Zahi Hawass anunciou a descoberta da Cidade Dourada Perdida. Ele também disse que a cidade, conhecida como Aten, é a maior cidade antiga a ser descoberta no Egito. A cidade existiu até o reinado de Amenhotep III, um dos reis mais poderosos a governar a nação antiga. Ele foi rei de 1391 a 1353 a.C. A cidade ainda existia quando os faraós Ai e Tutankhamun, cuja tumba quase intacta foi descoberta nos Vales dos Reis pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922, estavam no poder. A descoberta de Aten nos ajuda a ver como era o Egito no auge de sua influência e riqueza. A escavação já revelou um grande número de achados arqueológicos valiosos, como joias, cerâmica colorida, amuletos de escaravelho e tijolos de lama com selos de Amenhotep III. A equipe começou as escavações na margem oeste de Luxor, perto do Vale dos Reis, cerca de 500 quilômetros ou 300 milhas ao sul da capital Cairo. Os restos estavam em condições surpreendentemente boas, com paredes quase completas, ainda de pé, e salas contendo as ferramentas que os antigos egípcios usavam em sua vida cotidiana. Eles já desenterraram uma antiga padaria, um distrito administrativo e uma área residencial. Como um território que tem sido habitado por milênios, locais de sepultamento não são uma descoberta surpreendente no Egito. O que é surpreendente é a natureza e a escala desses antigos lugares de descanso. Veja, por exemplo, 5 túmulos descobertos em Saqqara, na vasta necrópole ao sul do Cairo. De acordo com o Ministério de Antiguidades do Egito, as tumbas de pedra datam do Velho Reino, cerca de 2700 a 2200 a.C., e do primeiro intermediário, cerca de 2181 a 2055 a.C. As tumbas, que estão gravadas com formas coloridas, pertencem aos altos funcionários. Um dos túmulos pertence a uma mulher que poderia ser a esposa de um homem chamado Yaret, e tem um pulso de sepultamento retangular. Outro túmulo pertence a Pepi Nefani, que foi o supervisor da grande casa, um padre e o purificador da casa. Ele tem um poço de sepultamento de 6 metros de profundidade. Outro túmulo, que consiste de um poço de enterro de 6 metros de profundidade, pertence a uma mulher chamada Peti. Era a sacerdotisa de Hathor, a deusa da fertilidade e do amor. A quarta foi construída por um homem chamado Henu, o superintendente e supervisor da casa real, e consiste de um poço retangular de 7 metros de profundidade. É um fato bem conhecido que os antigos egípcios eram fastidiosos com seus rituais de sepultamento, e milhares de anos depois, estes túmulos são capazes de nos dar muitos detalhes sobre a vida e os tempos dos indivíduos ali enterrados. O século XIX foi marcado por algumas descobertas espantosas, como o túmulo extravagante de Tutankhamun, no Vale dos Reis. Não é segredo que os governantes do Antigo Egito gostavam de construir tumbas luxuosas e monumentos elaborados.
eles os inscreviam com seus nomes e realizações em hieróglifos. Alguns até deixaram mensagens crípticas que os arqueólogos não foram capazes de decodificar até hoje. Depois de cuidadosas escavações, pesquisas e traduções, os estudiosos modernos têm usado esses túmulos e hieróglifos para ajudá-los a traçar a história do Egito e dividi-la em 3 períodos distintos. Os egiptólogos estão começando a entender melhor a obsessão dos antigos egípcios com a morte e a vida após a morte, com cada nova tumba e câmara subterrânea secreta que eles desenterram. O processo altamente sofisticado de mumificação também fala muito sobre seu desejo de preservar seus restos mortais. Hoje vamos falar sobre alguns dos túmulos recentemente descobertos que anteriormente estavam escondidos sob os montes de areia. Estes achados chocantes ainda hoje são um tanto indecifráveis para os cientistas. Muito recentemente, arqueólogos no Egito relataram que eles haviam descoberto um tesouro de artefatos antigos na necrópole de Saqqara. Isto inclui múmias e estátuas de bronze de 2.500 anos atrás. Havia 250 sarcófagos com múmias incrivelmente bem preservadas dentro delas. Mustafa Waziri, o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, disse que de um dos sarcófagos de madeira, eles recuperaram um papiro completo e selado. Eles imediatamente transferiram este documento para um museu para análise mais aprofundada. Waziri acredita que este papiro é similar aos que discutem o Livro dos Portões e o Livro dos Mortos, encontrados há 100 anos. 150 estátuas de bronze de deidades egípcias e instrumentos usados em rituais que datam do ano 500 a.C. também foram recuperados desta escavação. Através de todos os seus altos e baixos, Saqqara representa 3 milênios de história, cultura e política egípcias antigas. Este local tem sido um alvo principal para a investigação arqueológica há séculos. Ele tem produzido muitas tumbas impressionantes. Uma dessas tumbas, incrivelmente preservadas, data da Quinta Dinastia. Foi descoberta em novembro de 2018 por uma equipe liderada pelo Dr. Mustafa Waziri. Este túmulo pertence a Wati, um homem que foi colocado para descansar no vasto cemitério real. A sua tumba colorida e decorada com bom gosto está aparentemente intacta. Foi enterrado a 16 pés debaixo da areia em Saqqara Necrópolis. Apesar de ter 4.400 anos de idade, a cor desse túmulo ainda está intacta. O túmulo do proprietário Wati costumava servir ao rei Neferikaki, que governou o antigo reino Egito durante a Quinta Dinastia do Velho Reino. Além do nome do falecido, há hieróglifos gravados na pedra acima da porta desse túmulo. Estes hieróglifos revelam seus títulos, incluindo sacerdote real de purificação, supervisor real e inspetor do barco sagrado. Adam Dodson, um egiptólogo da Universidade de Bristol, define-o como uma capela de túmulo cortado na rocha. De acordo com ele, até agora descobriram a parte pública do complexo. Aqui é onde os amigos, famílias e padres vinham deixar suas oferendas para os mortos. Relevos pintados, esculturas e inscrições cobrem as paredes da galeria retangular deste túmulo. Nestes relevos, você pode ver Wati, sua esposa Weret Ptah e sua mãe Merit Min, e cenas cotidianas da sua vida, incluindo caça, navegação, criação de cerâmica, móveis e muito mais. 18 nichos no túmulo estão cheios de enormes estátuas pintadas do padre e de sua família. Há também 26 estátuas menores de uma pessoa não identificada, provavelmente um escriba. Os arqueólogos egípcios que trabalham aqui descobriram 5 poços no túmulo. Um desses poços estava aberto e vazio, mas os outros 4 ainda estão selados. Os egiptólogos estão animados para descobrir o que está escondido nestes poços. Eles acreditam que um destes poços poderia levar a um caixão ou sarcófago contendo o dono desta tumba. O túmulo está localizado ao longo de um cume que só foi parcialmente escavado. Há uma chance de que segredos e tesouros mais incríveis possam aparecer aqui em uma escavação posterior. Ainda sobre as múmias do Egito Antigo, é evidente que as pessoas encarregadas dos enterros não tinham medo de tentar algo diferente. Esse era o caso da múmia descoberta embrulhada em livros estrangeiros. Como essa mulher antiga acabou coberta por um livro de origem não egípcia? Em 1868, o Museu de Zagreb, na Croácia, adquiriu a múmia egípcia de uma mulher. Seu dono anterior havia removido seus invólucros, mas se agarrou a eles. Esta múmia não era de origem real, mas o embrulho dela segurava um fascinante quebra-cabeças. Tinha escrita nas tiras de linho, mas o egiptólogo alemão Heinrich Brugsch percebeu que não eram hieróglifos egípcios. O roteiro era totalmente estranho para ele. Mais de 20 anos depois, as autoridades do museu enviaram os embrulhos para Viena para ver se eles podiam traduzir as marcas. As bandagens foram examinadas pelo egiptólogo austríaco Jacob Kroll, que finalmente foi capaz de quebrar o código. Ele revelou que as cartas não eram Coptic, como havia sido especulado. Tinha uma origem etrusca, pertencente a uma cultura que tinha dominado a Itália pré-romana. Quem tinha preparado a múmia tinha usado tiras arrancadas de um livro de linho etrusco.
Esta descoberta deu uma reviravolta impressionante neste ponto porque, embora os cientistas tenham encontrado referências a livros de linho etrusco em muitas obras clássicas antigas, eles não tinham sido capazes de encontrar um espécime sobrevivente, mas aqui estava a múmia embrulhada em um. Graças ao clima árido do Egito e aos dessecantes usados para secar a múmia, o frágil texto tinha sido preservado. O achado também acabou sendo o mais longo texto etrusco já encontrado, provando ser uma mina de ouro de informação sobre a cultura deste antigo povo. Hoje você encontrará a antiga Etrúria na região de Toscana, na Itália. No século 88 a.C., o povo da Etrúria negociou com os gregos e desenvolveu uma cultura de trabalho em metal, pintura e escultura. Graças a essa influência, a cultura etrusca começou a adaptar os deuses e alfabetos gregos em seu próprio roteiro, apesar de ter sido escrito da direita para a esquerda. O etrusco acabaria se tornando popular e suas palavras acabariam no léxico romano. Mesmo o imperador romano Cláudius do primeiro século foi um estudante de etrusco e escreveu sobre sua história em 20 volumes. No entanto, a cultura romana acabaria substituindo o etrusco. Antes de ser rasgado em bandagens, o livro de enterro de linho formava uma folha de cerca de 11 pés de comprimento, com 12 colunas de texto. A parte usada para o curativo corresponde a cerca de 1.330 palavras, ou 60% do texto original. Antes da descoberta, os especialistas etruscos só podiam estudar a língua antiga com base em cerca de 10.000 inscrições curtas. Os cientistas inicialmente pensaram que o livro de linho era um trabalho funerário, e isso levou à conclusão de que ele foi feito especificamente para o corpo que foi usado para enterrar. Entretanto, o livro de linho etrusco não era o único texto encontrado nos envoltórios da múmia. Um papiro do livro egípcio dos mortos também foi usado no corpo. Esta obra egípcia faz referência a uma figura feminina chamada Nessie Khons, ou a dona da casa. Os estudiosos agora acreditam que o nome se refere à mulher cujo corpo foi mumificado. Mais tarde foi estabelecido que ela viveu algum tempo entre o quarto e os primeiros séculos antes de Cristo e morreu na casa dos 30 anos. A tinta preta usada para escrever o conteúdo do livro era feita de marfim queimado, com títulos e rúbricas em vermelho escritos em cinábrio, um minério escarlate usado em pigmentos. Parte do texto foi obscurecida em muitos lugares pelo bálsamo usado no processo de mumificação. Entretanto, os cientistas foram capazes de recuperar alguns dos textos usando fotografia infravermelha. Isso os ajudou a verificar que o livro era um calendário ritual que detalhava os ritos decretados ao longo do ano. O livro está cheio de instruções sobre os deuses que devem ser adorados e quais ritos, como uma libação ritual ou sacrifício de animais, devem ser realizados. Uma das divindades mencionadas é Nettuns, um deus etrusco da água. O texto também menciona o Sil, o deus do sol etrusco, semelhante a Hélios, o deus grego do sol. Com mais estudos, os cientistas foram capazes de achar o local de sua composição. Os especialistas etruscos acreditam que o livro de linho foi feito perto da moderna cidade italiana de Perugia. Então, como esse texto foi parar nas mãos dos criadores de múmia no Egito? Isso ainda é um mistério. Uma teoria era que Alexandria, onde a múmia foi obtida, era uma cidade cosmopolita, o que implica que encontrar um texto de outra cultura não era uma raridade. Aparentemente, os mumificadores simplesmente usavam os materiais em que podiam colocar as suas mãos. Outras teorias sugerem que, se a mulher fosse de linhagem etrusca, seus parentes poderiam tê-la enterrado de acordo com seu costume adotivo ou original. Um dos maiores mistérios do Antigo Egito é o completo desaparecimento da rainha Nefertiti, uma das poucas mulheres que governou a nação norte-africana. Nefertiti era a esposa do faraó Akhenaton. Historiadores sugerem que ela era a mãe do faraó Tutankhamon. Acredita-se que ela tenha tomado o controle do império e se tornado uma governante por direito próprio, ao invés de ser apenas a esposa ou mãe de um monarca. No entanto, perplexamente, enquanto os túmulos de outros governantes ainda hoje estão de pé, o local de sepultamento de Nefertiti nunca foi encontrado. A busca por seu túmulo ainda está em andamento. Em 2018, arqueólogos estavam animados por terem encontrado seu túmulo secreto em uma câmara dentro da tumba do rei Tut. Entretanto, quando a parede foi escaneada, eles não encontraram nada lá dentro. Enquanto seu túmulo permanece perdido, outra coisa curiosa é como não houve nenhuma menção à sua morte na história egípcia. Perplexamente, após aproximadamente o 12º ano do reinado do seu marido Akhenaton, todos mencionam suas paradas por completo. Há uma teoria de que isso é porque ela se tornou faraó e adotou um nome diferente, mas nem todos concordam. Alguns pensam que a resposta para esse mistério é um pouco mais mundana do que a gente possa esperar. De acordo com a doutora Joyce Child-Sally, a explicação mais simples é apenas que Nefertiti nunca foi uma faraó. A doutora Child-Sally acredita que as pessoas fizeram um grande negócio com Nefertiti nos anos 1920 porque uma escultura de seu rosto se tornou popular, e eles só queriam que as pessoas acreditassem nisso e que ela fosse popular o suficiente.